João, capítulo 19. Isso, João 20, versículo 19. Olha o que diz. Ao cair da tarde daquele dia, lembra que já estava terminando a tarde, por isso que os discípulos constrangeram Jesus a ficar com ele, cerca de 12 quilômetros, e aí já é a tarde. Então, ao cair da tarde, já terminando a tarde para iniciar um novo dia, lembra que para os judeus o outro dia começava a partir das 6 horas da noite. O primeiro dia da semana, ainda é no domingo, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos. Perceba aí que as portas estavam o quê? Trancadas. É importante entender isso aí. Eles estavam fechados, provavelmente no cenáculo onde eles tinham feito a ceia. Provavelmente. Eles ainda estão em Jerusalém, tá bom? Ali, trancados. Por quê? Porque eles estavam ainda com medo dos judeus, diz aí o texto. Com medo dos judeus. Tá bom? Aí diz eles estavam trancados ali. Veio Jesus, pôs-se no meio dele e disse: Paz seja convosco. Paz seja convosco. O texto aqui não diz, mas é interessante, quando nós estudamos lá em Lucas, diz que quando os discípulos chegaram de Emaús para relatar, Jesus também chegou ali. Enquanto eles estavam falando, Jesus chegou. E os discípulos de Emaús estão nesse momento aqui. Então Jesus aparece no meio dele e diz: Paz seja convosco. E dizendo isto, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe Jesus, outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Agora nós vamos ver esse texto lá em Lucas, viu? Eu creio que é mais interessante aqui o de Lucas. Depois nós vamos voltar para João. Veja aí Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Lucas 24, versículo 36. Falavam ainda estas coisas, dizendo, aqui é os discípulos de Emaús, viu? Falavam ainda estas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e lhe disse: Paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. É interessante aqui porque João não relatou lá. Mas quando os discípulos de Emaús estão dizendo: olha, o Senhor apareceu a nós. E aí nesse momento Jesus aparece. Quando aparece, os discípulos que estavam ali reunidos e as mulheres, alguns achavam que era um espírito, né? Um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E porque sobem dúvida aos vossos corações? Eles ainda estão com dúvidas. É interessante, mas por meio de tantas evidências, olha, as mulheres falaram, Pedro falou, os discípulos de Emaús falaram, mas ainda havia dúvida naquele domingo, à tardezinha, chegando para a noite. Ainda havia dúvidas, né? Tiveram medo e Jesus disse: por que ainda vocês têm dúvida em vossos corações? Aí Jesus disse: ó, vede as minhas mãos. Veja aí como a gente estudando os evangelhos, como a gente percebe, né, os detalhes. Aí Jesus disse: vede as minhas mãos, meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me, verificai, porque o espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, veja aí a incredulidade, viu? Por causa da alegria, né? E estando admirados com aquilo, sem saber mais ou menos o que estava acontecendo, Jesus lhe disse: tendo aqui alguma coisa que comer? Vocês ainda estão com dúvida? Então tem alguma coisa aqui para comer? Então lhes apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu na presença deles.
na presença dele. Então perceba, amados irmãos, que aqui eles ainda estão com dúvida se era um espírito ou não, porque eles nunca haviam presenciado aquilo que estava acontecendo. Ainda não havia uma certa dúvida. Mas o que eu gostaria de chamar aqui a atenção para o que o texto de João diz, que eles estavam no quarto, fechado as portas, e Jesus ele entra. Jesus ele entra. Como é que ele entrou se as portas estavam fechadas? O que nós percebemos no texto é que Jesus ele tinha agora um corpo diferente. Um corpo não mais sujeito às leis da natureza. Um corpo realmente que não era um espírito, mas era um corpo onde você podia palpar, como ele disse, mas não estava mais sujeito à natureza. O que eu gostaria de fazer só uma aplicação, que é esse corpo semelhante a esse que nós estaremos recebendo na ressurreição. Nós estaremos com um novo corpo, confirmado em santidade, não vamos mais pecar, e também não sujeito mais às leis da natureza. Uma coisa que eu gostei aqui é que este corpo, realmente, que Jesus comeu com ele. Lembra que Jesus não só comeu aqui, Jesus comeu com os 2 discípulos lá em Emaús. Jesus agora lanchou lá, né? Jesus agora come aqui. E realmente nós vamos ver mais na frente que ele vai comer. O que eu quero dizer é que no céu, eu creio que vai ter comida lá. Só que nós não vamos comer porque estaremos com fome, no sentido assim. Não, eu creio que estaremos comendo sim por prazer. Por prazer. Que bom, né? A gente vê esse relato aqui. Então veja aí que não é de se admirar que o Senhor censura-lhes a incredulidade e dureza do coração deles. O texto aqui não diz de João, nem de Mateus, nem de Lucas, mas lá em Marcos 16:14 diz assim: finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estava à mesa, censurou-lhes, quer dizer, ele repreendeu a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. É interessante como Marcos registra isso. Jesus ele chegou e Jesus disse: olha, como pode vocês ainda estarem duvidando? As mulheres contaram para vocês, Pedro contou para vocês, os discípulos de Emaús contaram para vocês, vocês ainda estão duvidando. Então, essa foi realmente a quinta aparição de Jesus após a sua morte. Nós não vamos nos deter muito, que eu gostaria de terminar esse assunto hoje. Então, Jesus, na sua quinta aparição, ele aparece aos 11, como também aos demais que estavam ali. Isso tudo no domingo à noite. E aí, o evento, no domingo à noite, a Bíblia termina dizendo, conclui dizendo que esse domingo terminou com essa aparição de Jesus aos 11. Pronto, aí terminou o domingo. Mas deixa eu continuar falando sobre as aparições de Jesus. Passou-se uma semana, e é interessante observar isso. Depois de uma semana, Jesus aparece novamente aos discípulos, em pleno domingo. Tá bom? Em pleno domingo. Então, Jesus aparece aos discípulos, veja aí lá, aí eu vou relatar aqui lá em João, capítulo 20, viu? No outro domingo. É interessante observar isso, porque no domingo, será que o Senhor está nos dando aqui, está mostrando a importância desse dia? Creio que sim. Eu creio que sim. Então, realmente a igreja primitiva, a gente percebe que ela começa a reunir no primeiro dia da semana, que de acordo com Apocalipse capítulo 1, podemos crer que é o dia do Senhor. Então veja aí Apocalipse João capítulo 20, versículo 26.
Passado 8 dias, está vendo aí 8 dias, estava outra vez ali reunido os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e lhe disse: Paz seja convosco. Agora, depois eu vou continuar aqui no texto. Perceba aí que no domingo anterior, Tomé não estava. Tomé não estava naquele domingo que as mulheres chegaram, contaram para os discípulos que tinham visto Jesus, que Pedro havia visto também, que os discípulos de Emaús tinham visto, e Tomé não estava naquele domingo que o Senhor foi visto pelos demais irmãos. E o texto nos diz, né, aqui, mas o texto nos diz que Tomé, quando os discípulos disseram para ele, né, veja aí no capítulo 20, versículo 24, ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus, não estava naquele domingo anterior. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vi nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o meu dedo, e não puser a minha mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Então você percebe que naquele domingo Tomé não estava. E eu gostaria de fazer aqui algumas aplicações para nós. Algumas aplicações. Primeiro, que o resultado da incredulidade de Tomé se deu porque ele não estava em comunhão com os seus irmãos. Alguns irmãos estavam duvidando, mas naquele domingo foi esclarecido realmente e as dúvidas foram tiradas. Que bênção foi aquele domingo. Que bênção foi aquele dia. E Tomé não estava ali. Perdeu a oportunidade realmente de crer no Senhor. E agora imagine comigo. Tomé passou 8 dias ainda em dúvidas. Só Deus sabe como estava o coração de Tomé. Tudo isso resultado de ter perdido um culto no domingo à noite. Ter perdido um culto no domingo à noite. É interessante que lá em Hebreus capítulo 10, aonde o autor aos Hebreus vai encorajar os irmãos que estão desencorajados, e eles encorajam os irmãos a não deixar de congregar, como é costume de alguns. Porque, meus amados irmãos, no momento que você perde um culto, você não recupera mais. Quando você perde um culto, você perde bênçãos espirituais. Você perde a oportunidade de suas dúvidas serem tiradas com relação ao Senhor. Você está mais em comunhão com Ele. Quando se perde um culto, se perde muito e muitas coisas. Tomé é uma evidência disso. Ao perder um culto, ele perdeu bênçãos. Ele passou uma semana tendo dúvida quando os discípulos tinham tirado naquele domingo. Há muitos irmãos que têm dúvidas com respeito às coisas tão pequenas. E muitos irmãos desses têm dúvida devido a não congregar, a não participar de uma escola dominical, a não participar de um culto de oração, não participar de um culto de domingo. E muitos irmãos têm irmãos que faz 20, 30 anos que são crentes, cheios de dúvidas, que não era para ter mais. Resultado de abandono dos cultos. Cuidado, meus amados irmãos. Participar de um culto é muito importante. Eu estava conversando com um irmão hoje e eu disse, olha, essas lives aqui, ela não substitui os nossos cultos. É muito diferente. Não tem como substituir os nossos cultos. Jamais vai substituir. É a mesma coisa, deixa eu só dizer para os amados,
Existe um grupo hoje chamado os desigrejados. São aquelas pessoas que dizem que não precisam mais de as igrejas. Elas estão em casa, podem ouvir mensagem através do Face, através do YouTube. Eu estava vendo hoje um pastor dizendo, sabe de uma coisa? Não há apoio bíblico para isso. Primeiro porque é que a gente vê o quê? O Senhor diz, não deixemos de congregar. E vamos fazer uma analogia, como eu vi hoje esse pastor falando, analogia de nós que somos crentes. Primeiro, nós somos os ramos que estamos em uma videira. Um ramo sozinho, isolado, ele não dá fruto nem tem vida. Ele precisa estar na videira. Ele precisa estar com os outros ramos. Por que pensar também da figura da ovelha? A ovelha é um animal dócil que necessita da companhia dos outros e de um pastor. Quando a ovelha ela sai do rebanho, ela está sujeita aos mercenários e aos lobos da vida. O que falar da figura que Paulo utilizou de falar que a igreja é um corpo? Um braço não pode viver longe de um corpo. Então lembra, o Senhor estabeleceu a igreja local para que nós possamos congregar junto com os irmãos nesta igreja. Tomé, aqui ele perdeu essa oportunidade no primeiro domingo, mas devemos também dar crédito a Tomé, que no domingo seguinte ele estava no culto. Ele estava no culto. E aí ele foi abençoado pelo Senhor. Tá bom? Tem uma pergunta? Pastor, é possível um crente viver dentro da igreja, mas ser como Tomé? Sim, com certeza. Pastor Arinaldo sempre ele fala para mim que nós estamos vivendo dias que há um ateísmo prático dentro das nossas igrejas. Vivemos como se Deus não fosse poderoso para resolver nossos problemas. Por isso que muitos crentes, quando estão passando um momento de dificuldade, se desesperam. Isso é um ateísmo prático. Um ateísmo como Tomé. Muitas vezes a gente está passando por uma situação difícil, mas nós muitas vezes desesperamos, ficamos desesperados porque cremos que Jesus não pode resolver o nosso problema. E devemos ter cuidado com isso. E é interessante observar que o autor aos Hebreus capítulo 4, ele orientando aos irmãos, diz, cuidado meus irmãos, para não ter entre vós um coração de incredulidade. Ele alerta para isso. Devemos ter cuidado, meus amados, para não ter um coração de incredulidade. Então devemos sim conhecer o nosso Senhor. E na medida que nós conhecemos, nós vamos crendo nele, confiando nele. E que Deus afaste de nós esse coração de incredulidade, um coração que venha gerar dúvida dentro dele de quem Deus é, de o que ele pode fazer, do que ele pode fazer. E assim nós aprendemos aqui com a vida, e o Senhor repreende aqui os discípulos na primeira vez, e Tomé não estava ali, e novamente ele aparece a Tomé. Devemos simplesmente dar crédito, como eu disse, porque ele perdeu aquele domingo, perdeu as bênçãos, teve uma semana um pouco complicada, mas no próximo domingo ele estava ali. E novamente o Senhor, ele realmente, no meio daquela reunião, o Senhor naquele domingo ele aparece, tá bom? E aí ele vai falar simplesmente com Tomé. Veja aí o que ele disse. Versículo 26. Passado 8 dias, estava outra vez ali reunidos os discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio dele e disse, paz seja convosco. Ele é o príncipe da paz. Ele tranquiliza o coração daqueles que pertencem a ele. E logo disse a Tomé, lembra que Tomé disse o quê? Eu só acreditarei se eu colocar o meu dedo aonde a lança penetrou, aonde os cravos furou.
E veja aí que Jesus ele chega para Tomé e diz: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega também a tua mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente, Tomé. Não seja incrédulo, mas crente. Creia. Torne-se um crente. Pare de ser incrédulo. Esse é o sentido. Pare de ser incrédulo. Se torne um crente. Jesus estava vendo um processo perigoso dentro do coração de Tomé em andamento. E Jesus, ele simplesmente interrompe dizendo: pare de ser incrédulo. Comece a ser um crente. Agora veja no versículo aí 29. Disse Tomé, porque respondeu Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse Jesus: porque me viste? Creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. O versículo 29 nos dá a entender, amados, esse versículo 29 é importante a gente perceber aqui, que esse versículo 29 nos dá a entender que Tomé, ele não acredita, ele acredita no Senhor mesmo antes de tocar no corpo de Jesus. Ele acredita somente vendo o Senhor Jesus. Realmente ele reconhece que é o seu Senhor e o seu Deus. Nós não sabemos, mas nos faz entender que ele ali, Tomé, o seu testemunho, ele veio no fato de ver e não de tocar. E ele chega à conclusão aí que o Senhor é o seu Deus. Essas palavras, amados, de Tomé, são o último testemunho da divindade de Cristo registrada nesse evangelho. Lembra que o propósito de João é falar o quê? Fazer com que Jesus, mostrar que Jesus ele é Deus. O propósito de João é revelar a divindade do Senhor. E aqui, por último, João registra Tomé realmente falando que Jesus ele é Deus. O Senhor estava preocupado com a vida de Tomé, por isso ele voltou novamente ali para ajudar Tomé a crer nele. Ele também tem preocupação conosco quando nós temos falta de fé. E o Senhor sempre chega com o seu auxílio, nos ajudando. Muitas vezes usando irmãos, muitas vezes usando pessoas, mensagem para fortalecer a nossa fé. Esta foi a 6ª aparição do Senhor Jesus aqui. Domingo, no outro domingo, realmente o Senhor apareceu. E agora, eu não vou ler aqui no versículo 21, porque o tempo está passando aqui, tá bom? Mas capítulo 21, versículo do 1 ao 14, tá bom? Jesus continuou aparecendo aqui aos seus discípulos e à multidão de maneira geral. Mesmo tendo aparecido ressurreto aos discípulos várias vezes, como a gente tem estudado durante a primeira semana, o Senhor não lhe orientou quanto ao futuro. Nós não percebemos que Jesus, nessas aparições, Jesus gastou tempo ensinando a ele com respeito como seria o procedimento dele agora ao futuro. Então, com isso, nós percebemos no capítulo 21, que no versículo 3, disse Simão Pedro: vou pescar. Disseram também os outros: nós também vamos contigo. Então nos faz entender que Jesus não orientou a eles o que eles deveriam fazer, e eles voltaram, principalmente Pedro e aqueles que estavam próximos de Pedro, que era um pescador, voltaram ao trabalho de pescador, sua antiga profissão. E diz o texto aqui que durante aquela noite que eles estavam pescando, eles não conseguiram pegar nada. E este é um momento na vida em que paramos e pensamos:
está tudo dando errado na minha vida. Certo? Errado. Não. O Senhor Jesus, ele volta ali, quando os discípulos estão novamente passando por um momento difícil, o Senhor volta ali e o Senhor chega com o seu socorro, o Senhor chega com o seu auxílio, e o Senhor chega para ele e diz, olha, eles não conhecem porque estão ainda de longe, o Senhor diz, olha, joga a rede do outro lado. E eles tinham passado a noite pescando. É parecido essa situação com a pesca maravilhosa que Lucas capítulo 5 registra. E quando eles jogaram a rede do outro lado, e quando puxaram a rede, disse que veio muitos peixes grandes, né? Grande. Que até o texto nos diz, versículo 11, que foi 130 grandes peixes, 153 grandes peixes, grande. E aí Jesus comeu com eles, tá bom? Jesus comeu com eles, tratou com Pedro na sua reconciliação, tá bom? E esta foi a 7ª aparição que Jesus fez aos seus discípulos. Mais tarde, noutra ocasião, o Senhor Jesus apareceu publicamente, realmente, a uma grande multidão, aos apóstolos, e deu a sua grande comissão: ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Essa foi a 8ª aparição de Jesus ressurreto. Uma pergunta antes que o tempo acabe. Quando Jesus vir na sua segunda vinda, ele não virá com o corpo, mesmo corpo que ressuscitou? Está terminando aí para me responder? Pronto, quando retornar aí, nós vamos dar uma paradinha, vocês entram novamente. Quando retornar, a gente responde a essa pergunta, né? Jesus, ele foi visto por uma grande multidão, ele deu a grande comissão. Depois o texto diz, lá em 1 Coríntios, que ele foi visto por Tiago, seu meio-irmão, que aí nós dizemos aí que foi a 9ª aparição. E por último, que eu gostaria de ler aqui, Jesus, ele apareceu a muitas pessoas. Paulo diz que Jesus apareceu a mais de 500 pessoas de uma só vez. Então, a prova suficiente, histórica, científica, bíblica, que Jesus, ele ressuscitou. Não há dúvida de que Jesus ressuscitou. Pelo menos 10 vezes antes de voltar ao céu, ele apareceu. Aí eu vou ler aí Atos capítulo 1 para mim terminar e responder essa pergunta que faz parte também do assunto da resposta da pergunta dessa Aí tem outra pessoa. resposta antes que acabe, porque senão não vai dar para ver. Porque ele pisou no solo, né? E na segunda vida ele virá nas nuvens. Isso. Nós vamos responder aí essas duas perguntas, tá bom? Agora. Então, irmãos, Jesus, ele, é isso que eu gostaria que os irmãos entendessem, após a sua ressurreição, ele apareceu pelo menos 10 vezes, que a Bíblia relata, 10 vezes. Em alguns momentos, de uma só vez, a 500 pessoas. Então a ressurreição não tinha como ser uma coisa inventada. Não tinha. Houve muita comprovação que Jesus ressuscitou. E ele está vivo. Ele saiu vencedor da morte e nos trouxe também essa certeza, essa garantia, que nós também iremos sair vencedor da morte. Agora veja aí, em Atos capítulo, né? Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, versículo 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntavam: Senhor, será esse o tempo em que restaure o reino a Israel? Interessante essa pergunta, né? O que é que Jesus está falando ali? Jesus está falando com certeza da sua segunda vinda.
Jesus está falando das coisas futuras. Jesus está falando do reino. E aí que os discípulos fazem essa pergunta: Senhor, quando é que vai ser? Será que é esse o tempo que o Senhor vai restaurar Israel? O reino milenar é uma promessa que será cumprida no futuro. Respondeu Jesus: não vos compete conhecer tempos ou época em que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Veja aí, dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas. Jesus falou, aí ele subiu. Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles. E uma nuvem encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, vestidos de brancos, se puseram ao lado deles e lhes perguntaram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, assim virá do modo como o viste subir. Então Jesus, um dia, ele vai voltar. Jesus, um dia, ele vai voltar. Vai voltar outra vez. E deixa eu só repetir aqui uma coisa que os meus amados irmãos estão cientes disso. A segunda volta de Jesus será dividido em 2 etapas. Na primeira, ele virá até as nuvens. E acontecerá nessa primeira fase da segunda vinda o arrebatamento da igreja. O Senhor levará aqueles crentes que estão vivos, mas primeiro, na questão de ordem, os corpos dos irmãos que estão com o Senhor serão ressuscitados com um corpo transformado. Depois nós, os vivos, seremos transformados e tomados para subir com ele. Isso é o arrebatamento da igreja. Cedo ou mais tarde, isso acontecerá conosco. Alguém certa vez disse que nós estamos vivendo a geração do arrebatamento. Nós somos a geração do arrebatamento. Maranata, vem, Senhor Jesus. Que dia glorioso será esse? O dia que o Senhor nos levar para junto dele, para assim estar com ele por toda a eternidade. Ele pode voltar esta noite. Ele pode voltar a qualquer momento. Eu estou preparado, porque um dia eu entreguei minha vida a Jesus. Um dia eu me converti. Um dia eu pedi perdão por todos os meus pecados e recebi Ele como meu Salvador. Você que está me ouvindo e que não é crente, você está preparado? Você está preparado? Eu estava conversando nessa semana com alguém que me fez essa pergunta. Ele disse: pastor, como é que vai ser? É alguém de uma outra igreja. Como é que vai ser realmente a vinda do Senhor? E aí eu fui mostrar para ele que primeiro aconteceria o arrebatamento da igreja, que vai ser iminente, qualquer momento pode acontecer. E ele fez a pergunta para mim: mas após o arrebatamento haverá salvação? Sim. No período da grande tribulação haverá sim salvação. Mas será mais difícil se converter por causa da perseguição. Agora, a grande tribulação durará 7 anos. Jesus ele veio para arrebatar sua igreja antes dela. Mas depois dos 7 anos, quando estiver findando a grande tribulação, a Bíblia diz que Jesus ele vai voltar e ele vai pisar os seus pés. Zacarias fala sobre isso. Apocalipse capítulo 1 também fala sobre isso. Ele vai pisar os seus pés no Monte das Oliveiras. Então, as 2 perguntas estão respondidas aí. Jesus ele vai vir com o mesmo corpo que ele ressuscitou. Ele está com o mesmo corpo ainda no céu que ele ressuscitou. E por toda a eternidade ele estará com esse mesmo corpo.
Na primeira vinda ele não vai vir até a terra. Nem todo olho vai ver ele no arrebatamento. Na sua segunda vinda, aí a Bíblia diz, na sua segunda fase, todo olho o verá. O verá. Então, meu amado, ele disse para Tomé, Tomé, bem-aventurado, bem feliz são aqueles que nunca me viram e hão de crer. E é eu, e é meus irmãos, que fazem parte dessa palavra do Senhor Jesus. Nós nunca vimos Jesus pessoalmente, mas não temos dúvida de quem Ele é, nem temos dúvida da sua ressurreição. E cremos e confiamos que Ele vai voltar. Ele vai voltar. O céu é um lugar preparado para pessoas preparadas. Jesus, Ele vai voltar. A pergunta que eu faço a você é, você está preparado? Ele ressuscitou e prometeu voltar. Você está preparado? A maneira de se preparar é crer em Jesus como Salvador. É fazer como Jesus disse a Tomé, não seja incrédulo, mas seja crente. Não duvide, mas creia. Essa é a forma de se preparar para a eternidade. Crer em Jesus como Salvador. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. Tem mais uma pergunta aí? Tem. Um pastor que não foi arrebatado junto com a igreja, ele vai ter a oportunidade na tribulação? Vai, mas esse pastor não vai ser eu não, viu? Mas sim, qualquer pessoa que ficar na tribulação terão a oportunidade. Alguém certa vez disse, pastor, quem serão as pessoas que vão se converter primeiro na tribulação? Creio eu, aquelas pessoas que estavam dentro das igrejas, ouvindo sobre o arrebatamento. Você, por exemplo. Espero que o Senhor chegue com o seu Espírito Santo convencendo vocês dos seus pecados. Aqueles que não são crentes. Mas imagine se Jesus voltasse hoje. Amanhã você ia ligar aí seu Instagram para assistir a live aí do pastor Emanuel e não iria ter. E aí você ia ouvir a notícia aí que os crentes sumiram. E você cairia em si, crendo que houve o arrebatamento e você ficou. Eu creio que você se arrependeria dos seus pecados, você creria em Jesus como seu Salvador. Ou você faria isso, ou você simplesmente partiria para uma eternidade sem Jesus Cristo. Agora, o que eu digo a você, então pastor, então eu vou esperar o arrebatamento. Mas nós não sabemos, o arrebatamento pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 1 ano, 2 anos, 100 anos, nós não sabemos, meu amado. Nem você também sabe o dia que você vai morrer, então entrega a tua vida enquanto há tempo, enquanto há esperança. E nós, crentes em Jesus Cristo, vamos, irmãos, vamos fazer a obra do Senhor enquanto há tempo. Paulo, quando estava falando do arrebatamento, Paulo disse, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Vamos trabalhar para Jesus, vamos trabalhar para Ele. Vamos aproveitar a oportunidade de fazer Jesus conhecido para a glória do seu santo e maravilhoso nome.